Cuidar do corpo e do espírito. A doutrina ressalta a importância da ação do espírito sobre o corpo físico, todavia demonstra também a influência inversa. Como escreveu Kardec, o espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões, põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Assim, sofre o homem a influência de duas naturezas diversas, a do espírito e a do corpo físico. Ambos estão intimamente ligados, sendo afetados um pelo outro durante a encarnação. Durante o início do processo evolutivo do princípio espiritual, junto ao princípio material, para que ambos se desenvolvessem, existe a constatação desta influência recíproca. Como podemos cuidar do corpo e também do espírito dentro aí da ótica espírita, Edson? Então, esse é um assunto interessante, né? Porque a gente vive num mundo, Cláudio, sendo incentivado por ele, né? O próprio Celso Santos apresentou uma matéria aí inicial, sim, falando disso, né? Desse consumismo, do marketing, da forma como você é levado a se alimentar, inclusive. Essa modernidade toda, né, fez a gente consumir muito alimento já industrializado, processado. Então fica meio complicado você se cuidar, né, quando você tem todos esses incentivos. O que a gente tem que entender em termos espirituais é que, aliás, a gente já falou sobre isso em programas anteriores, nós temos uma certa dificuldade em entender-nos como espíritos. Tal nível de influência que a gente sofre do físico e dessas consequências que o físico traz, né, em função até do meio em que a gente convive. Só que nós somos espíritos. E quando você tem a consciência disso, você vai realmente cuidar da sua alma, no bom sentido, né, de você buscar aí as coisas que vão te incentivar a cuidar da alma, mas também tem que cuidar do corpo, porque você tem que se manter no vivo, vamos assim dizer, o máximo possível. E com qualidade. E com qualidade, que quanto mais você conseguir se manter encarnado, mais aprendizado você vai tirar dessa vida. Porque não é fácil reencarnar. Reencarnar é mais complicado do que desencarnar. Aliás, a gente pode abordar isso aí mais para frente. Mas por que eu falo que é mais complicado? Porque você está ambientado já no plano espiritual e você tem que retornar para a Terra. Né? Num outro corpo, numa nova situação, talvez uma nova raça, novo sexo. Ou seja, são condições que você tem que escolher antes, que você vai vivenciar, que te deixa uma certa apreensão. Então reencarnar não é fácil. E você estando aqui, tem que aproveitar ao máximo. Como conciliar essas questões? Esse é o X da questão. As questões que eu falo é como conciliar as necessidades do espírito em relação ao que o meio em que você está convivendo fisicamente te incentiva. E encontrar esse equilíbrio que é o grande X da questão, né? E para isso nós vamos trabalhar a mente. Trabalhar a alma, vamos dizer. Porque o marketing explora bem essa questão, né? Estava até conversando com a minha filha esses dias, quando passa aquelas propagandas com doce, com alguma guloseima e tem aquele creme por cima, né? E fica realmente muito atrativo e o pessoal não sabe que aquilo é óleo de carro, né? Para ficar mais atrativo visualmente. Aí, eles passam óleo de carro? Eu não sabia. Parece que é aquele creme gostoso. Uau. Tem esses truques aí da indústria alimentícia também, né? A gente tem falado tanto aqui em vários programas, né, sobre a questão da nossa evolução, né? E sempre me reporto ao Evangelho, aquele capítulo que fala do homem no mundo, né? E o Edson colocou muito bem, acho que o ponto de desafio, de nosso desafio aqui é o ponto de equilíbrio entre o que é matéria e o que é espírito.
Lógico que a gente está encarnado, nós temos necessidade dessas provas materiais, né? E para manter, então, o nosso corpo material, nosso corpo físico, nós dependemos da alimentação, né? Só que encontrar esse equilíbrio, o que realmente é necessário para que eu tenha um desenvolvimento do meu físico de forma saudável, para que eu tenha a energia suficiente para cumprir com as minhas atividades diárias, com a minha programação aí reencarnatória, né? E aí as nossas fraquezas, aquelas nossas imperfeições morais, muitas vezes nos levam a cometer excessos, né? De toda ordem. E, inclusive, é o excesso na alimentação, né? A gente busca realmente um prazer aí momentâneo na alimentação por outras questões, né? Por vazios, às vezes, que nós temos aí nas nossas questões. Desconta na comida. A gente acaba descontando na comida, depois a Tatiana vai falar bem sobre isso. Mas por essas brechas que a gente tem, por ainda sermos tão, vamos dizer assim, tão imperfeitos, né? A gente acaba abusando da alimentação, né? E acaba encontrando ali aquele prazer momentâneo e trazendo um prejuízo para o nosso físico. E isso foi retratado até no livro do André Luiz, No Nosso Lar, quando ele fala do suicídio involuntário. E a alimentação, a gente pode fazer uma analogia com a questão dos outros vícios, né? Quando se torna realmente um vício, a pessoa coloca o seu corpo num estado tal de risco, de perecimento, que é considerado também um suicídio, né? Ainda que involuntário, mas é um suicídio. Então, tem casos aí bem graves, né? De pessoas com esse distúrbio, essa disfunção aí alimentar, né? Morbidez, né? Agora Então, fica difícil, vocês são de Guarulhos, vocês devem ter visto já, né? Timóteo Penteado estão inaugurando uma loja lá de fast food. Lá no centro de Guarulhos, quando você chega, já está quase pronta uma loja da mesma rede. Lá na Paulo Facini já inaugurou outra. Sim. Então, o convite é muito fácil, né? E como que uma nutricionista lida com isso? Acho que a gente sofre bombardeio diário, né? Dessas situações. Acho que muita pessoa vê como ela é, o indivíduo vê como ele é, o que ele precisa para se nutrir, porque do mesmo jeito que você precisa se nutrir com alimentos bons, você pode se desnutrir, você pode perder energia, não por só não estar comendo certo, mas por estar ingerindo substâncias ou alimentos que não são nada nutritivos, que acabam roubando a tua energia. É muito saber o que você é, saber o que você quer e o que você precisa, é muito mental de cada um. Eu acho isso. É uma consciência. É a consciência de cada... Isso, exatamente. É o treinamento. Eu falo que é condicionamento diário que a gente tem que ter. É um reforço diário. Para não cair nessas armadilhas que a gente tem muito. E é um esforço, né? Desculpa, Cláudio. É um esforço pessoal também para você lutar contra essa massificação aí da propaganda e do consumismo. É esse esforço diário, é o domínio de si mesmo, é aquele conhece-te a ti mesmo, é o domínio de si mesmo para você saber realmente fazer as escolhas corretas, o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Porque hoje a gente vive um processo, pelo menos nós que estamos aqui nos grandes centros, nós temos como você mesmo disse, um fácil acesso a esse tipo de alimentação, né? E falar a alimentação correta é aquela alimentação do seu avô, da sua avó, que não tinha tanto essas questões industrializadas, né? Mas também na época do vô e da avó tinha aquela coisa, você tem que comer bastante para ficar fortinho. Tinha. Também. Taca comida, avó. Por que vó tem uma... Se não comer, se a sua avó tá doente, tá com... Mas se você reparar, Cláudio, você vai ver que nessa época aí, você não tinha tantas pessoas, né, com índice de gordura elevado, né? Você comia bem. Era saudável. Mas era um tipo de alimentação que ela não influenciava tanto nessa questão do físico, né? Do acúmulo de gordura, vamos assim dizer. Né?
Eu mesmo estou incomodado com essa nova cadeira aqui, porque antes a gente ficava mais baixinho, a barriga ficava embaixo da mesa. Era só por uma blusinha. E o Boris de sacanagem, lá, colocou no geral para todo mundo ver. Ó. Agora a barriga ficou em cima da mesa, entendeu? Mas olha, pra gente se sentir melhor, a televisão engorda 5 quilos. É verdade. Agora, por que você escolheu ser nutricionista? Desde criança? Você é nutricionista um dia? Não é desde criança, eu acho que foi desde a adolescência, né? Porque todos precisamos comer, né? A gente tem essa consciência. Agora, o que dar para o nosso corpo, né? É sempre isso. Você consegue se manter saudável, melhorar a sua condição de saúde, dando nutrientes, dando uma comida, uma alimentação não inflamatória, que era aquela antiga dos nossos avós antepassados, ou não, a gente consegue alimentar, dar para o nosso corpo comidas que não são saudáveis, comidas tóxicas, que roubam energia. Então, é muito ajudar as pessoas a entender o que elas precisam, né? Cada um tem a sua individualidade, né? Cada um pode ter uma doença ou não, cada um tem uma necessidade diária, conduzir o paciente para aquilo ali que ele precisa, o que ele quer, e tirar daquela zona ali de toxicidade, né? De inflamação, né? É por isso. Sempre foi uma área muito interessante para mim. Agora, Edson, você falou que a gente escolhe, por exemplo, o corpo antes de reencarnar, então por aí ninguém veio para sofrer, né, ou para passar por estas dificuldades, é uma conjuntura aqui do nosso meio, mas em alguns momentos o corpo acaba sobrepujando a vontade do espírito. Eu não diria que em alguns momentos não, eu diria que durante a vida inteira. Essas questões foram discutidas lá por Kardec no Livro dos Espíritos, tá? A partir da questão 367, né? A influência do organismo. Você mesmo leu aí no texto inicial, né? Que o espírito ele influencia o organismo, mas que o organismo, em muitos casos, influencia o espírito. Tá certo? Aí quando eu falei aqui que o interessante é encontrar o equilíbrio, né? Entre as suas necessidades espirituais e as necessidades materiais. É isso que leva a pessoa a se desenvolver, né? Espiritualmente falando, e ela conseguir levar uma vida equilibrada. O problema da influência do organismo, Cláudio, é que além do organismo exercer influência, o meio também exerce. Tá certo? Vamos tentar explicar melhor para as pessoas entenderem. O que acontece com o nosso organismo? O organismo ele é um corpo maravilhoso, desenvolvido de uma forma assim fantástica, seus órgãos, tudo. E ele tem uma característica de dar condições de ascensão do espírito ao corpo, né? Tudo ele através do cérebro, porque o cérebro é que comanda tudo. Né? Todos os sistemas que nós temos aí, é o cérebro que comanda. Tá certo? Porém, existe no nosso organismo funções automáticas que a gente chama de instintivas, que são disparadas sem que você tenha o controle. Né? Então, quando a gente fala que você vê aquela imagem maravilhosa, com o cara bota até óleo de carro para ficar mais luzente, mais bonita, desperta aquilo desperta no seu instinto a necessidade daquilo. Aí fica um combate entre o espírito em si dominando o físico em relação a o instintivo. Qual é o problema do instintivo? É que ele dispara no nosso organismo uma série de hormônios que a gente às vezes não tem controle. Tentando explicar melhor é isso. Então você fica num embate entre o instinto e a razão. A razão fala, olha, não vai comer aquilo, no caso falar, aí, né? Eu mereço. Mas aí vai o instinto. Não, é só hoje, entendeu? Então fica isso, estou usando o exemplo da comida, mas tem muitas outras coisas. Sim. Isso aplica a tudo na nossa vida, né, Edson? Tem tudo a ver com o nosso equilíbrio. Isso. O que é a evolução espiritual? É realmente a ascensão do espírito sobre a matéria, né? Você ter esse controle mental, né? É isso. E eu acho que é isso que a gente está buscando, né? Por isso que estamos aqui, né? É isso. Inclusive aí no próprio texto que você leu, e lá nessas questões do Livro dos Espíritos, que vai da 367 até 370, você vai ver ali que
o instinto, perdão, o organismo fazendo essa influência, se você se deixar levar por ele e pelo meio, ele te leva mais para o lado instintivo animal do que o racional. Então você vê pessoas às vezes fazendo coisas, você para, você fala, mas por que essa pessoa está fazendo isso, meu Deus do céu? Qual é a razão dela estar nessa... Vamos tentar explicar melhor, vai. Essa coisa, por exemplo, vou entrar para um outro campo, mas depois a gente volta. Essa questão, por exemplo, da corrupção. Por que a pessoa se deixa levar? Por que ela precisa de tanto dinheiro que você fica olhando e você fala, meu Deus, Pra quê, né? para que isso? Quer Ela dizer, não vai gastar isso em... Né? Foi pro lado instintivo total. Ela se deixou dominar pelo lado instintivo, se deixou dominar pelo meio em que ela está convivendo, e ela não raciocina, ela não pensa, né, nos demais, ela não pensa inclusive em questões morais. Ela usa a questão moral ao seu benefício, quer dizer, ela cria a sua própria ética, entendeu? Quer dizer, tudo isso em função dessa influência do organismo. Por isso que eu falei aqui no início, Sim, que tem que encontrar o equilíbrio. senão dança, né? Quando você se entender como espírito de fato, você vai analisar as questões. Ó, peraí, isso aqui é bom para o meu espírito? Não quando você está agindo com instinto, porque agir por instinto é algo automático. Mas depois que a adrenalina baixa, depois que passa, aí você vem o racional e fala, peraí, isso aqui que eu estou fazendo não está bom para mim, isso aqui não é legal, isso que eu fiz não foi ideal, eu preciso mudar isso. Aí vem o arrependimento, isso, né? esse Consciência. trabalho que a gente chama de tal da reforma íntima, né, tão apregoada aí no meio espírita. Vamos continuar falando disso depois do intervalo. Tá chegando aqui comentários também dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Já retornamos.